Fala Dev! Seja bem-vindo ao canal Área Dev e ao nosso treinamento de JavaScript. E hoje vamos aprender sobre os objetos, tá? Então vamos aí para a tela. Bom, eu tô aqui no Notion, tá? E aí lembrando que eu vou deixar o link aí do Notion na descrição do vídeo, tá? Então você já vai ter acesso a todo o conteúdo, beleza? E se você não é inscrito, já se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações, beleza? Assim você vai estar fortalecendo o conhecimento, beleza? Então vamos lá. Bom, o vídeo de hoje é sobre objeto, beleza? Esse vídeo, pessoal, é um dos vídeos mais importantes do nosso treinamento, tá? Sobre objeto. Se até aqui você não entendeu muita coisa sobre o JavaScript, a sintaxe básica, deixa aí nos comentários que eu vou te dar um suporte bacana, beleza? Mas hoje eu considero uma das aulas principais do nosso treinamento, que é sobre objeto. Então vamos lá. Hoje a gente vai aprender a criar um objeto, tá? Como se utilizar um objeto e quais são os objetos pré-definidos, tá? Os objetos que já existem no nosso navegador. Então vamos lá entender um pouquinho, né? Entender o conceito do objeto, tá? Bom, objetos, eles agrupam um conjunto de variáveis e funções para criar um modelo de algo que você reconheceria a partir do mundo real, tá? Bom, em um objeto, variáveis tornam-se conhecidas como propriedades, tá? E nesse mesmo objeto, funções tornam-se conhecidas como métodos, beleza? Então vamos aqui, ó. Vamos abstrair um objeto do mundo real, tá? Por exemplo, um carro, né? Um veículo. O carro, ele possui algumas características, tá? Então, trazendo esse objeto do mundo real para o mundo computacional, esse objeto carro, né? Nesse exemplo aí do Notion, que eu coloquei aqui, ó, car, ele vai possuir algumas propriedades, tá? No JavaScript, a gente cria um objeto e nesse objeto a gente vai ter as propriedades, tá? Que seriam as variáveis, tá? Como eu falei anteriormente. Mas quando se está trabalhando com objetos, a gente tem as propriedades. E voltando um pouquinho, né, eu falei sobre as funções que iriam virar os métodos, tá? Então, nesse objeto eu possuo as propriedades e os métodos, tá? Os métodos são as funções, beleza? Então, vamos lá. Ó. Aqui eu tenho um carro e aí eu tenho as propriedades, né? As propriedades é o modelo, o ano, né, a cor, o fabricante e o tipo de combustível. E aqui eu tenho um valor, né, de cada propriedade, tá? No caso, também eu posso chamar de key, tá? Essa propriedade eu posso chamar de chave, né? Key e value, beleza? Key e value. Então eu tenho aqui uma string, né? Como valor dessa propriedade, dessa key. Eu tenho aqui um number, tá? Outra string. E aqui eu tenho um método, beleza? Que seria uma função anônima, né? Vamos fazer de conta, tá? Mas se chama método, beleza, galera? Porque a gente está trabalhando com objeto. Bom, vamos agora aqui. Lembrando que já vou pro VS Code executar os exemplos para a gente entender na prática, tá? Vamos só dar uma lida rapidinho aqui no nosso conceito aqui de objeto. Bom, objeto em notação literal. Essa notação é a mais comum ao criar objetos, tá, pessoal? Basta utilizar as chaves para criar um objeto vazio. Então, você que trabalha com JavaScript ou está estudando, quando você bater o olho e ver duas chaves, tá? Conforme esse exemplo aqui, ó, você já está trabalhando com um objeto, tá? Você pode estar mexendo em um arquivo de script, JS, ou um arquivo JSON, né? E aí você vê aqui de cara duas chaves. Então, aquilo ali já é um objeto, tá? Já fica aí a dica para você, ó. Você pode acessar as propriedades ou métodos de um objeto utilizando a notação de ponto, tá? O operador de membro, beleza? Ou utilizando colchetes. A gente vai ver na prática mais à frente, tá? E aí eu coloquei aqui um exemplo, ó. Aqui eu tenho uma variável, tá? Aqui eu tenho um objeto, o pontinho aqui se chama operador de membro e eu tenho aqui a propriedade, tá? Aqui no caso ele vai retornar um string, tá? Porque ele está pegando o modelo, ó, beleza? Desse exemplo aqui de cima, ó. Deixa eu aumentar aqui a tela, pronto. Aqui eu tenho um objeto carro e eu tenho uma propriedade desse objeto chamada model, né? Que é modelo. E o valor dela é um string, né? E aí eu consigo acessar ali, ó. Eu criei uma variável e peguei o objeto car, né? O objeto carro e acessei uma propriedade, tá? E aí eu estou atribuindo essa variável aqui, tá? Ó, e a saída dela vai ser essa string aqui, beleza? Já aqui eu chamei aqui o objeto, né? Carro, e invoquei aqui um método, né? Chamado combustível, tá? Que é uma função anônima, que no caso é um método, pois a gente está trabalhando com objeto. Beleza? E ela vai retornar um array, né?
um outro objeto, beleza? Que é contendo aqui os itens do meu método, beleza? Duas strings. Lembrando que em JavaScript, pessoal, isso aqui não é array, tá? Isso aqui ele interpreta como um objeto também, mas a gente chama de array. Vamos lá. E aí, o outro exemplo que a gente consegue acessar as propriedades do objeto é utilizando colchetes, tá? Então, esse exemplo aqui de cima, eu utilizei o operador de membro, que é o ponto. Então, eu consegui acessar o valor dessa propriedade aqui chamado model. Se eu quiser utilizar o colchete, eu também consigo, porém vai ficar diferente, tá? Ó, a escrita. Eu coloco colchete, o nome da propriedade dentro, tá? E a saída vai ser a mesma coisa, beleza? Observe, não podemos acessar os métodos, tá? Os métodos do objeto com a anotação de colchetes. Eu não consigo executar isso aqui, ó, tá? Chamar algum método utilizando os colchetes, beleza? Isso aqui é só apenas para as propriedades. Os métodos eu não consigo, eu preciso invocar dessa forma aqui, ó, tá? Por exemplo, aqui eu tenho uma propriedade chamada combustível, né? Que aí ela está recebendo uma função anônima, que nesse caso ela é um método agora. Para eu executar essa função, né, esse método, eu faço da seguinte forma, tá? Ó, eu coloco aqui um parênteses e aí eu invoco o método, beleza? Vamos lá. Agora a gente vai entender um pouco sobre o objeto em notação de construtor, tá? Bom, a palavra-chave new, tá? E o construtor de objeto cria um objeto em branco, certo? Você pode então adicionar propriedades e métodos ao objeto, tá? Então aqui, ó, você cria uma variável, né? E aí você utiliza a palavra-chave new, beleza? E para criar um objeto vazio, você utiliza aqui o objet do JavaScript, tá? Ele vai criar também aqui, ó, um objeto vazio, beleza? Então você pode utilizar essa forma aqui, né? Se você quiser criar um objeto vazio, porém ela é um objeto em notação literal, tá? Você está definindo aqui o seu objeto com as chaves. Já aqui é em notação de construtor. Quando se fala em construtor, você precisa utilizar a palavra-chave new, beleza? Quando você estiver trabalhando com objetos no seu código, ou então pegou o código de outro dev e viu lá a palavra-chave new, você já vai lembrar, opa, aquilo ali está sendo utilizado a notação de construtor, beleza? Vamos aqui para outro exemplo. Ó. Criando vários objetos, tá? Com a notação de construtor. Olha que bacana, ó. Construtores de objetos podem utilizar uma função, tá? Como um modelo para criar mais objetos. Então eu posso ter uma função que através dela eu consigo criar vários objetos. Olha que legal, ó. Primeiramente, precisamos criar um modelo, tá? Com as propriedades e os métodos do objeto, tá? Vamos ver aqui o modelo, ó. Eu criei uma função, né? Function, e aí eu coloco o nome dela, que é car. E como parâmetro aqui, eu coloco as propriedades, né? Ó, o modelo, o ano, a cor, né? O fabricante. E aí, dentro dessa função, eu vou utilizar outra palavra-chave bastante utilizada no JavaScript, que é a palavra-chave chamada this, tá? Mais na frente eu vou explicar, calma. O this não é um bicho de 7 cabeças, é bem simples. Com o this, eu consigo acessar as propriedades de cada do objeto específico, tá? E aí eu coloco aqui o valor, tá, de cada propriedade, vai ser aqui os parâmetros que eu passei na minha função, tá? Ó, eu só reatribuí a cada propriedade os valores aqui que vem como parâmetro, tá? E aí vamos lá, ó. Após definir o modelo, né, que é essa funçãozinha aqui, ó, podemos criar instâncias do objeto, tá? Utilizando a função de construtor, beleza? Utilizamos a palavra-chave new seguida por uma chamada de função que irá criar um novo objeto. Olha que legal! Aqui a gente criou um modelo, tá? E aí, ó, se eu quiser criar um único objeto específico, tá? Aqui no caso é carro 1, né? Eu utilizo aqui, ó, o construtor, né? A palavra-chave new e chamo aqui a função, ó, a função car, que a gente definiu aqui como modelo, e passa aqui como um parâmetro, né? Ó, os valores que eu quero, tá? Então eu coloquei aqui um string, um number, outro string e outro string. Então ele pega aqui esses valores, joga para cá, né? Porque eu estou invocando a função aqui, ó, car, e aí ele vai atribuir para cada propriedade o valor que eu passei aqui, tá? Ó, ele coloca o valor aqui atribuindo para cada propriedade, beleza? E aí eu tenho um objeto isolado, carro 1, né? Ó, a saída dele aqui, o output, a gente consegue visualizar como é que vai retornar, tá? E aí se eu quiser criar outro objeto, eu utilizo a mesma função, tá? Que é o modelo do nosso objeto que a gente abstraiu, né? Que é o objeto carro. Eu defino aqui uma variável, né? Car2, e aí eu só altero os valores, tá? Ó, aqui já é outro valor, a string, né? Ó,
um number, outro string, e assim sucessivamente. Eu consigo criar diversos objetos utilizando aqui esse modelo, tá? Lembrando que a gente está criando vários objetos com a notação de construtor. Falou em notação de construtor, lembre-se da palavrinha-chave new, beleza? Bom, agora vamos falar sobre o this, tá? Muita gente tem dificuldade em entender o uso do this. O this não é nada demais, não é um bicho de 7 cabeças, tá? Ele é uma palavra-chave do JavaScript, vamos ver para que ele serve, ó. A palavra-chave this é utilizada dentro de funções e objetos, beleza? Sempre que a função é declarada, ela altera o que o this significa, tá? Vamos ver já já o porquê, ó. Ele sempre se refere a um objeto, tá? Geralmente o objeto em que a função opera. Ou seja, voltando aqui para esse exemplo, o this ele está fazendo referência ao objeto, tá? O objeto aqui no caso é o carro, tá? O carro, beleza? Então para mim não ficar escrevendo toda vez que eu for colocar uma propriedade, eu ficar colocando car.model, car.year, car.color, entendeu? Eu utilizo o this, beleza? E aí automaticamente o meu objeto sabe que o this está se referindo ao objeto principal, que é o car, tá? Vamos ver aqui, ó. Uma função no escopo global. A gente vai já ver na prática no nosso VS Code quando é que a gente utiliza uma função no escopo global, tá? E as variáveis também, vamos já ver, tá? Vamos entender aqui um pouco sobre a função no escopo global. Ó, quando uma função é criada no nível superior de um script, isto é, não dentro de um objeto ou função, então ela está no escopo global, tá? Ou contexto global, certo? O objeto padrão nesse contexto é o objeto window, tá? O window é esse objeto aqui que a gente está visualizando, ó, é a janela do nosso navegador, tá? Portanto, quando this é utilizada dentro de uma função no contexto global, ela se refere ao objeto window, tá? Por exemplo, ó, nesse exemplo, this é utilizado para retornar as propriedades do objeto window, certo? Ó, então eu utilizei o this dentro de uma função, certo? Ó, uma função chamada window_size. E aí eu estou usando o this aqui, né? E uma propriedade aqui chamada inner_width, tá? Que ele vai pegar a largura e a altura, tá? Inner_height, beleza? E ele vai retornar aqui, ó, essas duas variáveis que está recebendo o valor de cada um, largura e altura, tá? Ó. E aí a gente vai ver na prática, já daqui a pouco, no nosso VS Code, o resultado dessa função, tá? Então vamos entender agora o uso das variáveis globais, certo? Todas as variáveis globais também tornam-se propriedades do objeto window, certo? Portanto, quando uma função está no contexto global, você pode acessar as variáveis globais utilizando o objeto window, certo? Ó, eu criei duas variáveis, tá? E aí eu coloquei aqui como valor um objeto. Opa, acabei de ver aqui, ó, duas chaves. Então eu tenho um objeto, tá? E aí eu tenho aqui uma chave e um valor, né? Um value, tá? Uma propriedade e um valor. Aqui embaixo eu coloquei outra variável que está recebendo aqui uma função anônima, então ela passa a ser um método, tá? E esse método, quando eu invocar, ele vai escrever no meu documento, né, o this, que está se referindo ao objeto, né, de escopo global, que é o window, e vai retornar a largura, tá? A gente vai ver aqui, ó, que ele vai retornar, se a gente invocar aqui o método, ele vai retornar 300. E 300 é esse valor aqui, né, ó, dessa variável w, e não dessa propriedade aqui, desse objeto, beleza? Por quê? Porque o this aqui, ele está fazendo referência ao contexto global, que é o window. Calma, calma, você vai entender, calma. Daqui a pouco a gente vai para o VS Code e você vai entender o que é que eu estou dizendo, beleza? Então fique claro, o uso do this, ele vai fazer referência sempre ao objeto, tá? Então vamos aqui para o próximo exemplo, ó. Vamos entender aqui o método de um objeto, tá? Quando uma função é definida dentro de um objeto, ela torna-se um método, tá? Quando uma função é definida dentro de um objeto, ela torna-se um método. Em um método, this refere-se ao objeto em que o contém, tá? Vamos ver aqui, ó. Eu tenho um objeto car, e aí eu tenho as propriedades e os valores, né? Aqui eu tenho um método e tenho um this. E ele fala, ó, em um método, eu tenho um método aqui, this refere-se ao objeto que o contém. This refere-se ao objeto que o contém, tá? Então, o this está se referindo ao objeto car, beleza? A gente vai ver na prática daqui a pouco.
Bom, então vamos lá, ó. Expressão de função como método, tá? Se uma função nomeada foi definida no escopo global, tá? Ela é então utilizada como método de um objeto, certo? This refere-se ao objeto em que ela está contida, certo? Ó, então nesse exemplo, o this, ele vai retornar aqui, ó, 100, tá? Então ele não retorna aqui mais o 300 aqui, ele vai retornar esse aqui que está dentro do objeto, tá? Ó, a gente vai já ver na prática o motivo, beleza? Então vamos aqui dar continuidade, ó. Bom, eu separei aqui no Notion os grupos de objetos pré-definidos. O que seriam esses pré-definidos, né? Esses objetos? Seriam os objetos que já vêm por padrão no nosso navegador, tá? Vamos ver aqui, ó. A gente tem o BOM, né? Que são as iniciais do Browser Object Model. E aí a gente tem o Document, que é a página web atual. O History são as páginas do histórico do navegador, tá? O Location, que é a URL da página atual. O Navigator, informações sobre o navegador. O Screen, que é a informação sobre a tela do dispositivo, tá? O que mais? O DOM, né? O Document Object Model. Inclusive, a gente fez uma aula anteriormente nesse treinamento sobre o DOM, né? Onde eu explico o uso lá dos objetos, os métodos e etc, tá? O Document é o objeto de nível superior, beleza? OJG, os objetos JavaScript globais, né? Ó, string, number, boolean, date, math e regex, tá? E aí eu especifico aqui na descrição o que é que cada um faz, beleza? Bom, pessoal, o Notion aqui está aí disponível para vocês darem uma lida, tá? Executar esses exemplos no VS Code e você ver na prática para entender o conceito, tá? Agora a gente vai fazer esses exemplos no nosso VS Code para entender melhor o conceito de objetos, beleza? Então vamos para o nosso VS Code. Então vamos lá. Bom, aqui no meu VS Code eu já criei uma pastinha para agilizar a nossa aula, tá? Chamado objeto, e dentro dela eu criei um arquivo chamado index.html e um script, né? De costume você já sabe. Então você já cria aí, tá? Dentro da pasta treinamento e vamos para o que interessa. Bom, aqui você inicia uma estrutura simples de HTML, tá? Objeto, e aí você chama aqui o seu arquivo de script, tá? E aí eu vou abrir aqui o nosso arquivo de script para a gente executar aqueles exemplos do Notion, tá? Bom, eu vou ligar aqui já o debug, mas primeiramente eu preciso ligar o nosso servidor, tá? Então eu vou clicar aqui no nosso servidor para ele startar, né? Ó, startou na porta e tal. Beleza? Ele vai abrir uma aba no nosso navegador, porém eu não vou utilizar o navegador, eu vou utilizar o meu browser embutido aqui, tá? Bom, agora eu utilizo aqui o Firebug, eu clico e pressiono aqui o play, ele vai executar aí e eu vou abrir aqui o meu browser preview, tá? E aí enquanto ele abre, a gente vai escrevendo aqui o nosso script, tá? Bom, vamos lá. Vou voltar aqui para o Notion para a gente ver o primeiro exemplo, tá? Então, para a gente criar um objeto, tá? Bem simples. A gente aqui no nosso script, a gente vai criar uma variável, né? E aí a gente aprendeu na nossa aula anterior lá sobre variáveis, que a gente pode utilizar o let, ou o const, ou o var, né? E aí você viu lá em quais momentos você pode utilizar cada um, né? Então vamos utilizar aqui, igual está no nosso exemplo, tá? Vou chamar aqui de let, tá? E aí eu vou colocar aqui o nome da variável. Car vai receber, né? Um objeto. O meu browser preview está abrindo aqui várias abas. Deixa ele carregar aqui. Bom, carregou, deixa eu fechar uma. Eu vou abrir aqui o localhost para a gente visualizar a porta. E aí, automaticamente, ele vai carregar aqui, né, o nosso debug, tá? E aí eu venho na pasta aqui chamada objeto. E eu já consigo visualizar aqui o nosso documento, tá? Deixa eu só afastar isso aqui para não atrapalhar. Beleza. Bom, vamos voltar aqui. Então, eu declarei uma variável chamada car, tá? E aí eu vou criar um objeto. Para mim criar um objeto, bem simples, né? Ó, eu utilizo aqui as chaves, tá? E lembrando que esse objeto aqui, ele é o objeto chamado de notação literal, tá? Ele não é o construtor, ele é a notação literal. Beleza. Então aqui dentro eu vou colocar as nossas propriedades, tá? E no nosso exemplo a gente utilizou, né, algumas propriedades, né, que foi o model, né, o modelo,
Aí eu coloco 2 pontos e coloco o valor, né? Eu coloco aqui uma string, tá? E aí você coloca o nome que você quer, tá? Do modelo do seu carro, tá? Eu vou colocar aqui um modelo do que eu gosto, né? E aí a gente coloca aqui, ó, uma vírgula para colocar a próxima propriedade, tá? Então vamos inserir aqui as propriedades, ó. Eu tenho um ano, tá? E aí o ano eu coloco o number, beleza? O que mais? Eu tenho a cor do carro, né? Color, coloco aqui um string. Tenho a fabricante, producer. E aí é uma string, o value dela. E por último, eu tenho um método, né? Combustível. E aí eu tenho uma função anônima que ela se torna um método, pois a gente está trabalhando com objeto, tá? E ela vai retornar um array, né? Com 2 valores, né? Que é uma string também, tá? 2 strings. Pronto. Encerra com ponto e vírgula. Beleza, então aqui eu já tenho o nosso objeto carro, tá? E aí, para a gente ver na prática, eu vou escrever aqui no nosso documento, lá do HTML aqui, né, na frente, algumas propriedades, tá? Então, vou dizer, ó, que no meu documento, né, nesse arquivo aqui, HTML, ó, que é o meu documents, tá? Eu vou escrever algo para a gente visualizar, tá? Então, vou fazer aqui, ó, no meu documento, eu utilizo um método, né, chamado write, escreva o seguinte, o meu objeto, car, e aí quando eu utilizo o operador de membro, eu consigo visualizar aqui, ó, as propriedades do meu objeto, tá? O VS Code que ele já sugere aqui, mostra aqui, né, pra gente as propriedades, beleza? E eu vou colocar aqui a cor, tá? E aí, ó, coloco um ponto e vírgula, na hora que eu salvo, eu consigo visualizar aqui, ó, o value, né, do meu objeto, da minha propriedade color, tá? Se eu quiser visualizar outra propriedade, o modelo, eu coloco aqui o model. E aí eu salvo e ele vai exibir aqui o valor, tá? Da propriedade que eu especifiquei, beleza? Outro exemplo de exibir aqui o valor de uma propriedade, utilizando o colchete, tá? Ó, da seguinte forma, ó, model. E aí eu salvo e automaticamente ele vai exibir ali, né, a string. Vamos colocar aqui outra propriedade, o year, né, que é o ano. Ele vai exibir aqui, ó, o ano, né, dessa propriedade aqui, beleza? Então aqui a gente tem um objeto, eu tenho, né, a propriedade e o value, eu posso chamar essa propriedade de key, tá? Key, né, uma chave valor, né, key ou value, e as funções, quando a gente está trabalhando com objetos, elas acabam se tornando métodos, tá? E aí vamos invocar aqui um método para a gente ver na prática, né? Aqui car, ponto, nome do método, e aí quando eu salvo, ele vai executar, opa, esqueci de colocar aqui o parênteses, tá? Se eu colocar sem um parênteses, ele vai exibir aqui o método, tá? Então eu tenho que invocar, ó, coloco aqui o método e ele vai exibir aqui, ó, o retorno dela que vai retornar um array com 2 valores, né, dos strings. Se eu quiser exibir só um, eu coloco aqui, vamos ver se ele vai retornar apenas um valor. Não retornou, porque não é aqui dentro, é aqui fora. Se eu fizer isso, ó, ele vai retornar o primeiro valor do array, tá? Que é esse aqui, ó. Se eu coloco aqui 1, ele vai retornar agora o segundo, tá? Ó. Beleza? Bem simples, né? A forma de criar um objeto, colocar as propriedades, os valores, criar os métodos e chamar os métodos, tá? Vamos ver aqui alguns exemplos de objetos em notação de construtor agora, tá? Vamos criar aqui um modelo, tá? Vou apagar aqui, tá? Vou criar aqui um modelo para a gente criar vários objetos utilizando esse modelo, tá? Então vou criar aqui uma function, essa function ela vai se chamar car. Eu vou fazer o mesmo exemplo lá do Notion, tá? E aí eu vou passar aqui como parâmetro, ó, o modelo, tá? O ano, a cor e o fabricante, beleza?
E aí, dentro aqui da função, eu vou utilizar o this, tá? O this, ele vai chamar aqui, ó, o model, e aí vai receber esse valor aqui, tá? Que vem do parâmetro. This, ponto, o ano, year, vai receber o year, o ano, que vem como parâmetro aqui, tá? Você vê que o VS Code, ó, ele tá meio apagado aqui, né, o parâmetro. Quando eu especifico, ele fica mais escurinho, né, ó. Vou colocar aqui, ó, this.color. Vai receber color. Ó, você vê que ele vai tipo ativando, né? Beleza. E por último, this.producer. Vai receber producer, fabricante. Beleza? Bom, por último, a gente tem o nosso método, né? O ponto combustible, que vai receber uma função anônima que vai virar um método, pois a gente está trabalhando com objeto, só para não esquecer, e vai retornar aqui um array com dois valores, né? Duas strings, que é o tipo de combustível, que é a gasolina e o álcool. Beleza? Encerra aqui com ponto e vírgula. Pronto. Criei aqui o modelo, tá? De notação de construtor, do objeto. Agora a gente vai criar aqui, ó, a variável chamada car1, né? Que é o meu objeto 1. E ela vai receber aqui, ó, o new car, né? Um novo objeto. E aí eu vou passar agora como parâmetro aqui, né? Os valores que eu quero especificar, né? Para esse novo objeto, né? Qual o primeiro? O modelo, né? Então eu vou colocar aqui o primeiro valor. O modelo é um Fusca, né? O segundo, o ano. E aí eu passo aqui o ano, né? O ano do carro. Então eu vou colocar aqui 1990, tá? Você coloca qualquer valor, beleza? A cor, vou colocar aqui a cor preta, né? Lembrando que preta não é cor. Preto é ausência de cor, beleza? E o segundo, a fabricante, né? E aí você coloca aí o fabricante do seu carro, tá? Vou colocar aqui qualquer um, Volkswagen, beleza? E eu coloco o ponto e vírgula, beleza? Deixa eu tirar essa aba aqui do meio e pronto. Aqui embaixo eu vou colocar o meu segundo objeto, tá? Car2. E aí o mesmo esquema, tá? New car, você coloca o nome do carro, tá? E aí vai, beleza? Vou colocar aqui bem rápido para a gente já ir para o próximo exemplo. Pronto, aqui eu criei dois objetos, tá? E aí, se eu salvar, não vai aparecer nada, obviamente. Mas se eu mandar escrever aqui no documento, ou então no meu log, né, ó, vamos colocar aqui no documento, né? No meu documento, document, escreva, e aí eu coloco aqui, ó, car1, né, ponto, e aí o VS Code aqui já mostra, né, o que é que eu quero exibir, né, modelo. Aí vamos salvar aqui e visualizar, ó. Opa, não escreveu nada. Ó, ele deu um erro aqui, ó. Referência do erro, né? Ó, cat is not defined, tá? Ó, deu um errinho aqui. Vamos entender aqui o que é. car1.model. Ah, coloquei errado aqui, que não é cat, é car, tá? Deixa eu salvar. Pronto. Salvei, apareceu aqui, tá? Ó, o modelo Fusca, tá? Porque eu peguei aqui o objeto 1, tá? E aí, ó, eu posso fazer o seguinte. Eu vou copiar essa linha aqui. Vou colar aqui embaixo e vou colocar aqui, ó, objeto 2, tá? Vou mandar ele escrever. E ele escreveu, né, ó, o modelo 1, Fusca, e o modelo 2, né, ó, Celta, tá? Então, você pode ver que nesse exemplo eu consigo criar vários objetos utilizando um modelo, né? Por exemplo, se eu quiser criar outro objeto aqui, né, um terceiro, eu utilizo aqui o mesmo objeto, né, com o modelo de construtor, e só passo os valores diferentes, tá? Certo? Só muda os valores, beleza? E aí, automaticamente você consegue exibir o que você precisa, tá? Por exemplo, ó, vou colocar aqui carro 3, né?
Ele vai exibir aqui o terceiro, tá? Ó. Então, pessoal, esse exemplo ele é bem bacana, tá? Quando você quer reaproveitar, né, um modelo para você sair criando vários objetos, tá? Ó. Bem simples, beleza? Vamos aqui para o próximo exemplo. A gente viu aqui o uso do this, né? O this, ele é para você escrever o nome do objeto, para você não ter que ficar escrevendo assim, ó. car.model, aí aqui de novo, car.year, entendeu? E aí você utiliza o this para facilitar na escrita, tá? O this, ele vai fazer referência sempre ao objeto, o pai dele, tá? No caso, que é o car, tá? E aí a gente utiliza o this para ficar... Isso é coisa do JavaScript, tá? Para ficar bem mais elegante, digamos, de ver, beleza? Vamos ver aqui, ó. Outro exemplo. Uma função no escopo global. Pronto, vamos falar aqui de escopo, tá? Deixa eu apagar aqui esse exemplo. Bom, eu tenho aqui, pessoal, um arquivo de script, né? Você criou aí também. E a gente não tem nada dentro desse arquivo, tá? A partir do momento que você faz isso aqui, ó, function, tá? Você está criando uma função, beleza? E aí você coloca aqui um nome, né? Ó, vou colocar o mesmo nome do exemplo, Windows Size, tá? Você definiu uma função, tá? Porém, essa função, ela está sendo um método de um objeto, tá? Esse objeto não existe aqui, a gente não fez nenhum objeto, porém, ele já existe, que se chama um objeto pré-definido. E que objeto é esse? É isso aqui, ó, o que a gente está visualizando, o navegador, né? Ó, objeto. A gente acabou de ver lá no Notion os objetos pré-definidos, né? O BOM, que é o Browser Object Model, o DOM, o Document Object Model, tá? E os objetos pré-definidos do JavaScript. Então, a partir do momento que você cria uma função nomeada, você já está definindo um método de um objeto existente, que no caso é o navegador, tá? E aí a gente vai ver aqui um exemplo, ó. Eu vou criar aqui duas variáveis e aí a gente vai ver na prática aqui como funciona, ó. Vou criar aqui w de width, tá? E aí eu vou utilizar o this, ó. This ponto, a propriedade inner width, tá? Que é a largura, beleza? E aqui eu vou criar outra variável chamada h de height, altura, this.inner height, tá? E aí eu vou botar aqui para retornar dentro de um array a largura e a altura, tá? Pronto, vou salvar, não vai acontecer nada. Beleza, eu criei uma função, essa função, como eu falei, ela está sendo um método de um objeto pré-definido, tá? E aí, quando eu utilizo this, eu estou fazendo referência a esse objeto, eu não estou fazendo referência a essa função, tá? Vamos ver aqui o que é que ele vai retornar, ó. Eu vou invocar aqui a função window size, só que eu tenho que mandar escrever aqui, senão a gente não vai conseguir visualizar o retorno, tá? Ó, mandei escrever aqui e ele retornou, né? Ó, a largura aqui e a altura do documento, tá? E ele retornou isso aqui, ó, 744, né, por 494 de altura, beleza? E aí o que é que acontece? O this, ele está fazendo referência ao window, tá? Vamos fazer um exemplo aqui, ó. Vamos ver aqui na prática. Eu vou apagar o this e vou colocar o nome do objeto pré-definido, tá? O window. Vamos ver se ele retorna o mesmo valor, ó. Window. Pronto. 744.494. Vou salvar. Vamos ver se ele vai retornar o mesmo valor. Ó, retornou, tá vendo? Então, o window, ele é um objeto já pré-definido, que é a janela que a gente está visualizando do navegador, tá? Lembrando que o window é um objeto pré-definido e o document também é outro objeto pré-definido, tá? O this aqui nesse caso, ele está fazendo referência ao window, tá? Então, deixa eu desfazer aqui. Nesse exemplo aqui, eu não estou utilizando o window, né? A palavra window, estou utilizando this. Então, a gente já sabe que esse this está fazendo referência ao objeto window, pois essa função aqui, ela está no escopo global, né? Ela está sendo definida aqui no nosso documento, beleza? Vamos ver aqui agora outro exemplo, variáveis globais, tá? Vou apagar aqui esse exemplo. Bom, as variáveis globais, né? A gente vai criar aqui bem rápido, né? W de width, largura, vai receber 300. Outra variável chamada car vai receber um objeto, né?
com o valor de 100. E uma terceira variável que vai ser um método, né? Ó, show width. Beleza? Function. E esse método ele vai escrever no meu documento o seguinte, ó. Ele vai escrever this.w. E a gente viu que o this faz referência ao objeto. Então vamos ver aqui, ó. Esse this, ele está fazendo referência a algum objeto? Não, eu não tenho nenhum objeto aqui, eu tenho um método. Porém, predefinitivamente existe um objeto chamado window. Então ele está fazendo referência a esse objeto predefinido, o window, tá? Porque a gente não está utilizando aqui nenhum objeto. Aí a gente vai ver aqui, ó. O retorno dele está sendo esse aqui, né, ó. Beleza? Por quê? Pera aí, deixa eu salvar, não salvei. Ah, não retornou nada, beleza, tá certo. Aquele valor era do exemplo anterior. Bom, eu preciso invocar o método para poder a gente ver o valor, tá? Mas esse this, ele tá fazendo referência ao window, tá? Ó, a saída lá no Notion, né? Vou chamar agora aqui esse método, tá? Ó, vamos ver o que é que ele vai retornar, ó. Show width. Vamos lá. Ó, retornou 300, tá? Ele retornou essa variável aqui, w. Por quê? Por que que ele não retornou esse this, não fez referência a esse objeto aqui, né? Car. Porque a variável está no escopo global, né? O escopo global é o arquivo, tá? Esse arquivo de script que eu criei, ele é o arquivo referente ao objeto pré-definido, o window, tá? E aí a variável aqui, ela tá solta. Ela não está dentro de uma função, então ela torna uma variável global, tá? Global no meu arquivo, ela está solta. E ela está se referindo ao escopo global do meu arquivo, do meu objeto window, tá? E a partir do momento que eu utilizo o this, esse this vai fazer referência a um objeto, né? E a gente já entendeu que ele faz referência ao objeto window, tá? Ele não retorna, ó, esse 100 aqui, né, ó. Beleza? Ele vai retornar dessa variável, certo? Ó, 300. Beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários, eu vou te responder. Bom, vamos ver agora outro exemplo, ó. Um método de um objeto, tá? O this dentro de um método. Deixa eu apagar aqui. Vou copiar aqui o exemplo do Notion para ficar mais rápido e prático. Beleza? Pronto. Aqui eu tenho um objeto chamado car, com as propriedades, valores, e tem um método dentro dele, tá? Aqui ele vai retornar o this.km, que é esse valor aqui, ó. Certo? Esse this, ele vai fazer referência a qual objeto? O objeto pré-definido window ou ao objeto que ele pertence? Logicamente, ele vai fazer referência a esse objeto que está, né, sendo definido aqui, ó. O this está dentro de um objeto, então ele vai fazer referência a esse objeto, tá? Seria a mesma coisa de eu escrever aqui, ó, car.km. Lembra do operador de membro para me acessar as propriedades? Então, para mim não ficar escrevendo car. Nome da propriedade, eu utilizo o this. E esse this vai fazer referência ao objeto que está dentro dele, né? Contido dentro dele. Tá, deixa eu escrever aqui no document.write. Vou mandar ele escrever na tela para a gente visualizar o valor. Pronto, ó. Ele retornou aqui, ó, 20, né? Então seria a mesma coisa se eu fizesse isso aqui, ó, car.km, tá? E aí, ó, ele vai retornar o mesmo valor, tá? Então, o this, se ele estiver dentro de um objeto, né, definido aqui, ó, que nem a gente fez agora, ele vai fazer referência a esse objeto. Caso o this esteja em uma função de escopo global, ele vai fazer referência ao objeto global, tá? Ao objeto pré-definido, que é o window. Beleza? Bem simples, né, pessoal? Vamos ver aqui outro exemplo. Expressão de função como método. Beleza. Outro assunto importante. Vamos copiar aqui do Notion para ficar mais rápido, tá? Bom, aqui eu tenho uma variável, né, chamada w de width, que está recebendo 300. Outra variável car, que recebe um objeto, né? E nesse objeto eu tenho uma propriedade chamada w com outro valor, tá? E eu tenho um método aqui, showWidth, né? Que vai escrever no meu documento o this, né? E aí a gente já viu aqui de cara, ó, que o this está fazendo referência a qual objeto? Ao objeto pré-definido, né? O window. Não tem nenhum objeto aqui, ó. Só que eu defini aqui um objeto, né? Para a gente ver na prática a diferença do objeto pré-definido e o objeto que a gente criou.
Esse objeto não tem nada a ver com o objeto pré-definido, tá? E o this também não tem nada a ver com esse objeto aqui, ó, pois ele está fora, ele está dentro de um método, beleza? Uma variável simples que acaba virando um método, tá? Bom, então aqui embaixo eu fiz o seguinte, ó, eu chamei aqui a variável car, que é um objeto, ponto getWidth, que não está definido em canto nenhum, né? Mas eu reatribuí a ela, né, a essa propriedade que não existe, um valor que existe, né, que no caso aqui é um método. Então getWidth agora passa a ser um método, né, ó, pois eu tenho um método aqui que eu criei fora a parte, né, sem ser dentro do objeto, beleza? E aí embaixo, em seguida, eu chamo aqui o método, tá? E ele vai retornar o valor, tá? Vamos ver aqui o valor que ele vai retornar. Deixa eu salvar aqui. Pronto, ó, ele retornou 100, né? E 100 ele vai retornar aqui, ó, dentro desse objeto, tá? Porque a gente chamou aqui car, né, ó, que é o objeto, e chamamos aqui o método, né? Esse getWidth não existe aqui dentro desse objeto, mas a gente criou ele aqui, ó, essa propriedade, né? Criou ela aqui e instanciou ela, esse método que existe, que vai retornar aqui a largura, né, ó. This está fazendo referência ao quê? Ao objeto, né, ó, a gente pode ver através do valor, ó, né, 100, então ele está pegando aqui, tá, ó. Por quê? Se eu não tiver reatribuído isso aqui, ó, para você entender, ó, this aqui, ele está fora de um objeto, né, ó, que é uma variável, isso aqui é um método, this está fazendo referência ao objeto global, ao objeto predefinido, né, que é o window. Mas a partir do momento que eu reatribuo o meu método, né, que está no escopo global, a uma propriedade de um objeto existente, né, esse método agora pertence a esse objeto, tá? E aí ele não vai retornar mais 300, ele vai retornar 100, entendeu? Bem simples, né, galera? Apenas reatribuir um método, né, do escopo global a um objeto, né, na linha seguida, beleza? Bom, eu vou deixar aí na descrição do vídeo o link do Notion para você acessar o conteúdo, dar uma lida. Qualquer dúvida, deixe nos comentários, tá? E na próxima aula a gente vai ver aí um assunto bem bacana que é requisições assíncronas e síncronas, beleza? E te convido aí a fazer parte do canal. Se inscreva, tá, galera? É a forma de você contribuir, tá? E eu recontribuo com você, tá? Passando aí o conhecimento, transmitindo o conhecimento. E qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu vou te ajudar e te dar um suporte bacana, beleza? Te vejo na próxima aula. Valeu!